A história de Pernambuco, da criação ao início dos anos 1920. O estado de Pernambuco, localizado na região nordeste do Brasil, possui uma história rica e marcada por uma diversidade cultural única, refletindo influências indígenas, africanas e europeias. Desde os seus primeiros tempos coloniais até o início dos anos 1920, o estado atravessou diversos períodos históricos que moldaram sua identidade atual. Neste texto, exploraremos a trajetória do estado, destacando personagens importantes e eventos significativos que marcaram a evolução de Pernambuco. Pernambuco foi uma das primeiras capitanias hereditárias criadas pelos portugueses no Brasil, em 1534, quando o Brasil ainda era uma terra desconhecida para a maior parte da Europa. A capitania foi entregue ao fidalgo Duarte Coelho Pereira, que ficou encarregado de povoar e explorar a região. Com o apoio de um número reduzido de colonos, Duarte Coelho fundou a cidade de Olinda, que mais tarde se tornaria a primeira capital da capitania e um dos maiores centros urbanos da América Portuguesa. Nos primeiros anos, a capitania de Pernambuco enfrentou dificuldades com a resistência indígena, que lutava contra a invasão de suas terras, e com as dificuldades econômicas de uma colônia dependente do cultivo de cana-de-açúcar. No entanto, foi com a introdução da mão de obra escrava africana que os portugueses começaram a expandir a produção de açúcar e a estabelecer as bases da economia pernambucana. Durante os séculos XVI e XVII, Pernambuco se destacou como o maior produtor de açúcar do Brasil, o que contribuiu para a sua ascensão econômica e importância no contexto da colonização portuguesa. O ciclo do açúcar trouxe consigo o fortalecimento da economia local, o crescimento das plantações e a construção de engenhos de açúcar nas terras pernambucanas. A produção de açúcar, no entanto, não era um processo simples. Ela dependia intensivamente da escravidão africana, e o tráfico de escravizados tornou-se um dos maiores pilares da economia colonial. Por isso, Pernambuco foi um dos estados mais afetados pela instituição da escravidão, com vastas plantações de cana-de-açúcar em suas terras. No início do século XVII, os holandeses, que estavam se expandindo pelo mundo, começaram a atacar o Brasil, em especial as capitanias mais prósperas, como Pernambuco. Em 1630, os holandeses conseguiram conquistar a cidade de Olinda e, posteriormente, Recife, e estabeleceram o domínio da região. Esse período ficou conhecido como a dominação holandesa. Durante o período de 1630 a 1654, os holandeses governaram Pernambuco. Esse período, apesar de curto, teve grande impacto na história do estado. Os holandeses não só investiram nas plantações de açúcar, como também trouxeram avanços no campo das ciências e das artes. Durante essa época, o cientista e cartógrafo Guilherme de Nassau foi nomeado governador da Nova Holanda. Nassau, alemão de origem, se destacou por promover melhorias urbanas e culturais, e sua administração trouxe avanços significativos em Recife e Olinda, como o cultivo de novas variedades de cana-de-açúcar e a construção de um porto moderno. A presença holandesa em Pernambuco também gerou resistência por parte da população local e das elites portuguesas. O movimento de resistência culminou em várias batalhas e revoltas, sendo a mais significativa a Insurreição Pernambucana, 1645-1654, que resultou na expulsão dos holandeses da região. Após a expulsão dos holandeses em 1654, Pernambuco passou a viver um período de reorganização econômica e social. A recuperação da produção de açúcar foi lenta, mas com o tempo, a capitania conseguiu restabelecer suas plantações e engenhos. Contudo, o estado passou a ser marcado por uma série de movimentos de resistência e revoltas contra a coroa portuguesa e suas políticas econômicas. Em 1710, ocorreu a Revolta de Beckman, um levante de fazendeiros contra os altos impostos e as dificuldades do comércio de açúcar imposto pela coroa portuguesa. Esse movimento refletia a insatisfação da elite econômica de Pernambuco com o domínio lusitano. Outro evento importante foi a Revolução Pernambucana de 1817, que teve uma forte repercussão nas décadas seguintes.
A Revolução foi uma tentativa de independência de Pernambuco e de outras províncias nordestinas, influenciada pelos ventos da Revolução Francesa e pela independência dos Estados Unidos. Embora a revolta tenha sido reprimida pelo Império Português, ela deixou um legado de luta pela autonomia e pela liberdade. Diversos personagens se destacaram na história de Pernambuco, não só por sua atuação política e militar, mas também por sua contribuição cultural e econômica. Zumbi dos Palmares foi um dos mais importantes personagens da história do estado e do Brasil. Líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi representou a resistência à escravidão e a luta pela liberdade dos africanos e seus descendentes. Ele simboliza a resistência negra no Brasil, e sua figura é considerada um ícone da luta contra a opressão. Outro personagem de destaque é José de Barros Lima, um dos principais líderes da Revolução Pernambucana de 1817. Barros Lima lutou pela independência da província e foi uma das figuras mais emblemáticas dessa revolta. Seu nome ficou registrado como símbolo da resistência à coroa portuguesa e da busca pela autonomia de Pernambuco. No campo da cultura, o artista Ricardo Brenan, que nasceu em 1907, já no início do século XX, mas tem grande relevância para a história cultural pernambucana. É conhecido por sua atuação no fomento das artes e sua contribuição para a preservação da memória histórica. Embora sua atividade seja mais recente, ela está inserida na continuidade de um processo cultural iniciado nos séculos passados. Com o passar do tempo, a economia de Pernambuco passou por transformações. No início do século XX, o estado enfrentava um período de estagnação econômica, com a decadência da produção de açúcar e a luta por novos rumos para sua economia. A cafeicultura e a indústria começaram a ganhar destaque, enquanto o governo de Pernambuco procurava novas formas de se reinventar. A cidade de Recife, com sua infraestrutura moderna, continuava sendo um dos principais centros econômicos e culturais do Nordeste. No entanto, o início do século XX também foi marcado pela chegada de novos desafios, como o crescimento desordenado das cidades e as disputas políticas internas. Em termos de protagonismo político, Pernambuco vivenciou um período de consolidação das oligarquias locais e da política coronelista, que dominaria a política brasileira até meados do século XX. As disputas entre os diferentes grupos de poder, como os de Recife e do interior, tornaram-se uma característica da vida política do Estado. O início do século XX também viu a ascensão de novas lideranças políticas que desempenhariam um papel importante nas décadas seguintes, como o ex-presidente Epitácio Pessoa. A história de Pernambuco, desde sua criação até os primeiros anos do século XX, é marcada por uma luta constante pela autonomia, por transformações econômicas e pela resistência de seus povos. A combinação de elementos culturais, sociais e políticos resultou em um estado que se tornou um dos principais centros econômicos e culturais do Brasil. Ao longo dessa história, personagens como Duarte Coelho, Guilherme de Nassau Zumbi dos Palmares, José de Barros Lima e muitos outros ajudaram a moldar a identidade do estado, deixando legados de resistência, cultura e inovação que ainda reverberam na atualidade.